Esta pregação foi gravada no dia 3 de agosto de 1997 pelo pastor Samuel Bezerra, na Assembleia de Deus de Dona Branca, na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Mensagem, 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9, versículos de 1 até o 7. Foi a palavra que o Senhor colocou em nosso coração para passarmos para os irmãos. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, pediram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de misericórdia de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei de misericórdia para contigo, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. A palavra de Deus, segundo Hebreus capítulo 4 e o verso de número 12, diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. A Bíblia diz em São João capítulo 8, versículo 32 e o 36: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós gostaríamos de falar nesse momento tão aprazível acerca de Jesus, a verdade que liberta, o transformador que não sofre transformação, a resplandecente estrela da manhã, o conforto para quem está em angústia, a paz para quem está em guerra, o poder para quem está fraco. Ele é Senhor absoluto em suas decisões, e Ele nos reuniu para que possamos passar uma palavra de fé, de amor e de consolação no Espírito Santo. E recebo liberdade no Espírito para a partir de agora proibir qualquer um dos senhores saírem daqui sem a vitória que Deus determinou para as nossas vidas. A Bíblia diz em Números capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria; falaria ele, não confirmaria. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Jesus disse em São Mateus 24 e 35: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. E é por isso que sentimos liberdade no Espírito e glorificamos a Deus e adoramos ao Senhor, porque a partir desse momento a graça do Senhor está sobre a senhora eleita, a igreja do Senhor, que é a menina dos olhos de Jeová. Então, queridos, estamos preparados e haveremos de receber de Deus as vitórias. Um moço sentiu no coração a necessidade premente e acentuada de anunciar verdades eternas. Ele era um crente, mas um crente que não apresentava frutos. E ele disse: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, também não tenho muita facilidade de me comunicar. Contudo, eu faço um compromisso com o Senhor: uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia, eu vou entregar um folheto para a primeira pessoa que eu encontrar. E ele colocou no seu coração. E normalmente pela manhã levantava-se, ia fazer a sua caminhada trivial e levava consigo um folheto. E todas as vezes que ele encontrava a primeira pessoa, dava um folheto. Um dia ele ficou estarrecido, porque quando ele começou a caminhada, quem vinha ao seu encontro era exatamente alguém que era um inveterado inimigo, alguém que o aborrecia, que o odiava. Era um vizinho que não gostava dele.
E ele disse: Senhor, olha, eu vou dar o folheto para a segunda pessoa e não para ele. E o Espírito do Senhor falou ao seu coração: você me prometeu que a primeira pessoa que você encontrasse, durante o dia você daria o folheto. E ele, obedecendo ao Senhor, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele pegou e deu o folheto para aquele moço. Aquele moço usou palavras de baixo calão, lhe apresentou tantos impropérios, se irritou, pegou aquele folheto, rasgou, jogou para cima, aborrecido, irritadíssimo, e disse: como é que você tem a petulância de me dar esse papel? Só que quando ele jogou o que sobrou do folheto para cima, um pedacinho do folheto caiu no seu bolso. E ele foi para casa. E é normal, quando chegamos em casa, vamos tomar banho, pegamos o que tem dentro do bolso, os valores, e guardamos para depois botar a camisa para lavar. E foi isso que ele fez. Para sua surpresa, ele viu o que sobrou do folheto e olhou lá, estava escrito: e ele disse. Terminou de rasgar o folheto e foi jantar. Quando ele estava à mesa jantando, uma voz, o Espírito de Deus, lhe falava, e ele disse. Quando chegou depois, ele foi deitar. Quando ele colocou a cabeça no travesseiro, e vinha na sua mente: ele disse. Quando chegou no outro dia, ele foi fazer a sua caminhada trivial, e na sua mente estava: e ele disse, e ele disse. Para uma surpresa, eu acho que não foi nem coincidência, foi providência. Aquele santo de Deus, aquele servo do Senhor, vinha em direção àquele desditoso homem. Ele se aproximou, aborrecido, e disse: o que ele disse? Eu disse: não entendi. Quando ele explicou o porquê que ele fez aquela pergunta: ah, já sei. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu sou o que salvo. Eu sou o que transformo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E naquele instante ele ainda aborrecido disse: e quem é ele? Eu já sei que ele disse. Você me falou que ele disse essas palavras aí. Agora quem é ele? Ah, você não sabe? É Jesus o Nazareno. É Jesus o Galileu. E naquele instante, depois de passar uma porção da palavra, aquele moço naquele mesmo local se converteu ao santo evangelho. Sabe por quê? Porque ele disse. E quantas palavras que ele disse para a senhora. E hoje ele vai fazer a senhora se relembrar. E ele vai dizer: a minha palavra não volta vazia, eu permaneço fiel. Aquela palavra que ele disse para o Senhor, e até mesmo uma promessa para o moço, para a moça, para o adolescente. E o Senhor está dizendo que ele permanece fiel, e ele tem interesse em cumprir aquilo que ele falou no seu coração. Queridos irmãos, eu queria falar hoje sobre Mefibosete. E obviamente não se pode falar sobre Mefibosete sem fazer uma ligação com o seu pai Jonatas. E obviamente haveremos de nos lembrar que Jonatas foi amicíssimo de Davi. E até mesmo homens endemoniados, envolvidos pelo poder das trevas, estão dizendo que aquele amor de Jonatas para com Davi era um amor homossexual, coisa demoníaca, que vem na verdade engenhada por Satanás e os seus sequazes. Porque aquele amor era um amor ágape, era um amor puro, era o amor de Deus que estava enraigado, que estava na verdade exteriorizado naqueles dois servos de Deus. Prova é que eles eram pais de família. Vocês devem entender que Jonatas, ele era pai de Mefibosete. Vocês devem entender, compreender, e quem conhece a Bíblia sabe que Davi foi pai de Salomão e tantos outros, Absalão e muitos outros. Então isso nós refutamos, não aceitamos. É mensagem que vem de procedência maligna, e não temos compromisso com o nosso adversário. Ele é um vencido, ele é um derrotado. O local dele na verdade será as trevas exteriores, mas a igreja do Senhor tem um destino, e o destino da igreja será as mansões celestiais, se formos fiéis até o fim. Queridos, e Jonatas havia feito uma promessa com Davi. Eles intimamente confirmaram uma aliança e dizia um para o outro: olha, se um de nós faltarmos, o que sobreviver tomará conta da descendência, dos descendentes. E eu queria dizer ao Senhor, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser objeto de maldição para a família. Eu vou repetir: se nós não vigiarmos, poderemos ser instrumentos vivos na mão do adversário para trazer problemas para o nosso lar, trazer maldição, angústias,
perplexidade e adversidade às vezes adentra em nosso lar com as nossas próprias mãos. Somos nós os emissários de problemas para as nossas famílias. Pode acontecer se não vigiarmos. E foi o que aconteceu com Saul. Saul, primeiro rei de Israel, que poderia ser uma bênção, ele se envolveu em pecados e até veio em consulta a mortos, e isso veio corroborar para problemas sem precedência na família. E por causa do seu pecado, Jonatas, o seu filho, teve uma morte precoce, morreu antes do tempo, todos sabemos. Eles saíram numa campanha para oferecer resistência aos adversários, não consultaram o Senhor, não oraram ao Senhor e lamentavelmente se envolveram com um desastre. Morreu Saul, morreu Jonatas e morreram os soldados que estavam com eles. E eu quero dizer aos senhores que imediatamente adentrou na cidade um porta-voz, um arauto, um mensageiro. E ele adentrou na cidade gritando e dizendo: olha, morreu o rei e morreu o príncipe. E eu queria dizer aos senhores que Mefibosete, embora nós lemos aqui que ele era aleijado, permita-me dizer aos senhores que, de acordo com 2 Samuel capítulo 4, verso 4, Mefibosete, ele era uma criança perfeita até seus 5 anos, muito lindo, candidato em potencial ao reino de Israel, depois do seu pai Jonatas, mas que infelizmente, por ocasião do acontecimento, do desenlace, quando anunciou-se que Jonatas havia morrido, e consequentemente o seu pai Saul, imediatamente ele tinha uma ama, ele tinha uma criada, tinha alguém que cuidava de Mefibosete, e aquela jovem senhora pegou Mefibosete às carreiras, porque temia que algo pior acontecesse àquela criancinha, aquele infante, era um menino novinho, e saiu correndo. Só que naquela angústia, naquela precipitação, Mefibosete caiu, e ao cair, ele ficou aleijado dos 2 pés. E foi uma situação drástica. Se fosse nos dias odiernos, seria mais fácil, com o avanço da medicina, com os ortopedistas que existem, por certo faria uma cirurgia, mas naquela época a medicina estava muito arcaica, muito prejudicada, não tinha ainda o desenvolvimento que tem nos dias atuais. Então ele ficou coxo até o dia da sua morte. Contudo, Mefibosete nasceu uma criança saudável, uma criança forte, bonita, e que na verdade prometia muito para o reino de Israel e para os filhos de Deus. Contudo, queridos irmãos, quando ele se tornou um órfão e perdera na verdade tudo que tinha, imediatamente um homem chamado Ziba pegou Mefibosete e o levou até Lodebar. Lodebar, no hebraico, quer dizer lugar sem pastos, sem pastor. Lodebar era composta de cidadãos comprometidos com o pecado, criminosos, pessoas que viviam à margem da lei, as mulheres da difícil vida fácil, os prostíbulos, todos estavam em Lodebar. Era uma raça de pessoas desclassificadas, era uma raça de pessoas comprometidas com o pecado e que não tinham paz, e que na verdade viviam na promiscuidade, viviam na degradação moral e espiritual. E exatamente para esse lugar que levaram Mefibosete, Mefibosete, filho do rei. Mefibosete, queridos, que na verdade era neto de Saul e filho de Jonatas. Imaginem os senhores, um santo de Deus, escolhido por Deus, lá em Lodebar, que no hebraico quer dizer lugar sem pasto, lugar sem pastor, lugar impróprio para até mesmo sobrevivência. Ali estavam os mendigos, ali estavam os homossexuais, ali estavam as lésbicas, todas as pessoas que chegavam até a cidade de Jerusalém. Jerusalém, que no hebraico quer dizer cidade da paz. E quando chegava ali, intentando um emprego, pleiteando uma vaga em qualquer lugar para trabalho, perguntava-se de onde ele era, e quando ele dizia eu sou de Lodebar, imediatamente aquela pessoa era alijada. A segundo plano, havia na verdade acerca de Lodebar uma observação um tanto quanto
depreciativa. Quem era de Lodebar, usava-se termos pejorativos, porque Lodebar não tinha nada, não oferecia nada para ninguém. Não saiu um líder de Lodebar. Você nunca ouviu falar que em Lodebar havia alguém que se tornou um líder, que se tornou um herói e que prestou um serviço para Deus. Deixa eu dizer para os senhores, tempo se passou, chegou ao conhecimento de Davi, que agora estava no reinado de Israel. Davi, existe um descendente de Jonatas, e Davi inquiriu, procurou questionar, saber se havia base no que se falava. Eu acredito que Mefibosete deveria estar com seus 18 anos. Eu queria falar de Mefibosete até os seus 5 aninhos, uma pessoa saudável, sadia, forte, bonita, esbelta. Queria falar de Mefibosete de 5 anos até os 18 anos, uma vida imprópria, uma vida degradante, uma vida sofrida, passando humilhações, dependendo de ajuda dos outros até para a sua sobrevivência. As necessidades primárias ele recebia dos circunstantes, do pessoal que o ajudava, visto que ele era um coxo. Contudo, queridos, eu quero falar de Mefibosete dos 18 anos até o dia da sua morte. 3 fases na vida de Mefibosete. Primeira fase, boa, como um infante. A segunda parte, já órfão, sofrendo até os 18 anos. A terceira parte, dos 18, na bênção do Senhor. Dos 18 até a sua morte, alcançado pela misericórdia do Senhor, nosso Deus. Queridos, então eu gostaria de dizer para os senhores que Mefibosete quer dizer vergonha, no hebraico, vergonha destruidora. Mefibosete no hebraico quer dizer vergonha destruidora. Queridos irmãos, eu quero perguntar à igreja que está a serviço do rei, a igreja que está aguardando a vida de Cristo, a igreja que está preparada para ouvir uma mensagem que procede do coração de Deus para o seu coração, pela presença de Deus, pelo que Deus tem para realizar até o amém final desse culto. Eu pergunto à igreja, vale um amém? Amém. Porque o Senhor está conosco nessa noite, vale o segundo amém? Amém. Porque o Senhor operará grandemente a sua vontade soberana, se vale o terceiro amém? Levanta a sua mão para o céu e diga amém. Maravilha! Então, queridos, imagine os senhores, Davi tomou conhecimento que apenas uma pessoa sabia onde se encontrava Mefibosete. Mandou chamar, era Ziba. Ziba, vem até a minha presença. Vem cá, eu queria saber, é verdade que existe um descendente de Saul e consequentemente de Jonatas? Sim, existe um descendente de Jonatas. E eu queria saber de você, onde ele se encontra? Ele está em Lodebar. Então Davi se lembrou de uma aliança verbal, uma aliança que fora feita através de uma conversa, através de confidências, uma aliança que na verdade ficou nos anais da história, porque foi uma aliança de 2 santos de Deus. E aquela aliança, queridos, não custou nada mais do que um aperto de mão e um compromisso. E mesmo assim, Davi, quando tomou conhecimento que existia alguém da descendência de Jonatas, ele se lembrou da aliança. E eu queria dizer aos senhores que há uma aliança entre Deus e o homem, há uma aliança entre Deus e os obreiros, há uma aliança entre Deus e a igreja, há uma aliança entre Deus e a mocidade, há uma aliança entre Deus e os adolescentes e até mesmo as crianças. E esta aliança não foi feita com um aperto de mão. A aliança entre você e Deus não custou apenas um chamegão, não houve apenas a chancela, não houve apenas uma assinatura. Eu quero dizer que a aliança entre você e Deus, ela custou um preço muito caro, custou o preço do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria dizer aos senhores que da mesma maneira que Davi se lembrou da aliança, do concerto, do compromisso, do pacto, Deus me trouxe aqui nesta noite para te fazer recordar que um dia você foi um recipiente cheio do Espírito Santo, que um dia você recebeu a graça de Deus, que um dia você foi abençoado por Deus, que um dia você falou em mistérios com Deus, e que um dia o Senhor te abençoou forte e poderosamente. A verdade fazia parte do seu cotidiano, você vivia em função dessa verdade cristalina, maravilhosa, através dos méritos da cruz.
E quantas das vezes o diabo te pressionou? Quantas das vezes vieram a adversidade? As enfermidades começaram a minar o seu organismo, mas daqui a pouco você se lembrou de um pacto. Daqui a pouco você se lembrou de uma aliança, do concerto, e disse: Jeová, Senhor dos céus e da terra, há um compromisso entre o Senhor e eu, há uma aliança. Satanás quer a minha destruição, mas o Senhor quer a minha vitória. Satanás quer a minha morte, mas o Senhor tem uma aliança comigo para me dar vida e vida com abundância. Eu não aceito viver nessa situação em que me encontro. E imediatamente o Deus de toda a glória, o Senhor da história, ele agiu, e agiu de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa, com o intuito, com o pensamento de te soerguer, de te ajudar, de te fortificar. E eu quero dizer o que está escrito na palavra de Deus em São Mateus capítulo 26 e o versículo 28. Lá diz o seguinte: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E esse sangue é maravilhoso, e esse sangue carmesim, e esse sangue inocente valeu a minha salvação, valeu a minha felicidade, valeu a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, não te esqueças da aliança. Queridos, imediatamente Davi deu ordem a Ziba para que Ziba fosse até Lodebar, lugar sem pasto, lugar de problema, para trazer aquela desditosa vida, aquele moço sofrido desde os 5 anos até os 18. Imagine os senhores 13 anos de sofrimento. Eu não sei quantos anos você está sofrendo. Eu trago uma mensagem da parte de Deus. Hoje Deus vai pôr fim ao teu sofrimento. Eu não sei onde ele se originou. Eu não sei se a maldição está campeando a sua família. Eu não sei se o problema, se a enfermidade mina o seu organismo. Eu não sei se o desemprego é a tônica de sua vida. Eu não sei se você está vivendo de subemprego, com dificuldades, angustiado. Eu não sei se a angústia da senhora concerne nenhum problema que existe a nível de família, com a filha, com o filho, com o esposo, quem quer que seja. Mas trago de Deus essa palavra de confiança, é certeza de que o Espírito de Deus nos reuniu nessa noite para decretar a tua vitória e para glorificar o seu nome na sua vida. Mas lembra-te da aliança. Que não gerava, fui de quinta lá marchando. Queridos irmãos, havia apenas uma pessoa que sabia onde estava Mefibosete. Vou repetir: havia apenas uma pessoa que sabia onde se encontrava Mefibosete. Ninguém mais sabia. Sabe quem sabia? Ziba. Ziba, queridos, simboliza o Espírito Santo. Somente ele sabe como está o seu coração, como estão os seus problemas, como está a sua casa, como está a sua pulsação espiritual, o que está no imo do seu ser, no recôndito da sua alma, as suas machucaduras, as suas aflições, as suas lágrimas. Apenas um. Se apenas Ziba sabia onde estava Mefibosete, o Ziba espiritual, o Espírito Santo, sabe onde você se encontra e sabe onde se encontra aquele que te preocupa tanto, meu filho. Ele sabe todas as coisas, pois todas as coisas são nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Olha, Ziba, ele foi lá em Lodebar. Lodebar simboliza o mundo. Ziba, o Espírito Santo. Lodebar significa o mundo. O mundo com os seus pecados, onde está a marginalidade, onde está a criminalidade, onde os homens se comprometeram com Satanás, lá em Lodebar. Mas acontece o seguinte: Davi não queria que um homem, que nem Jergas, que havia uma aliança entre ele e Deus, ele não queria que aquele homem continuasse em Lodebar. Com os seus 18 anos, Deus disse: não quero que o meu filho Mefibosete permaneça em Lodebar. Eu quero que ele saia lá do mundo, lá de Lodebar, e venha para Jerusalém. Jerusalém, a cidade da paz, onde o aflito encontra lenitivo para a sua alma, onde o problemático recebe a solução para o seu problema. É em Jerusalém. Queridos irmãos, Jerusalém simboliza a igreja do Senhor, onde quantas vezes você veio aflito, você veio aflita, angustiada, com perguntas que não
não tinham respostas, mas da presença de Deus houve a solução para o seu problema e o Senhor glorificou o seu nome na sua vida. Parece que eu estou vendo quando chega aquele adolescente entrando já na mocidade, já bem baqueado, bem alquebrado, quem sabe semblante descaído, passando necessidades das coisas primárias, como a sobrevivência, alimentação, habitação e vestimenta. Imagine, senhores, como chegou em Jerusalém, vindo de Lodebar, o jovem Mefibosete. E Mefibosete chegou tremendo, com medo. O rei vai mandar me matar. Ele não sabia da aliança, ele tinha 5 aninhos, não sabia da aliança de Davi. E Davi disse: não, eu tenho um propósito tremendo. Eu quero que Mefibosete volte, venha para Jerusalém, porque eu quero honrá-lo. Deus quer que o desviado volte para a igreja, porque o Senhor quer honrá-lo. Deus quer que o angustiado, que o perplexo venha para a sua casa para ser recuperado. É isso que Deus quer. Agora eu queria falar para os senhores sobre a chegada de Mefibosete. Parece-me que eu estou vendo. Mefibosete vem chegando, todo trêmulo, depois de se banhar, se barbear, se ajeitou direitinho, né? Colocou a indumentáriazinha e vem tremendo diante de Davi. E eu queria dizer para os senhores que Davi perguntou: Mefibosete? Ele disse: sim, sou eu, teu servo. Olha aqui as palavras que Davi disse para Mefibosete, está no versículo 7. É aqui que eu quero parar um pouquinho. Veja só, primeira palavra de Davi a Mefibosete. E a palavra que Davi disse para Mefibosete, Deus está falando para a igreja hoje. Deus está falando para nós nesta noite memorável. Neste dia abençoado, Deus está falando alto-solentemente para o seu povo. Primeira palavra: não temas. Eu não sei por que a irmã está timorata, temerosa, medrosa. Eu não sei por que, querido obreiro, que existe, na verdade, um certo temor que envolve a sua vida. Eu só quero dizer que é o Senhor, da mesma maneira que Deus usou Davi para Mefibosete e disse: não temas, o Senhor está dizendo para a sua igreja nesta oportunidade: não temas, não temas. A Bíblia diz em Isaías 41:13: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. A mão de Deus está estendida, o braço do Senhor está erguido em favor da sua igreja, e Ele está dizendo: não temas, porque eu não te deixarei, nem te desampararei. Não tema, ó pequeno rebanho, porque eu sou o grande pastor. Não temas, ó minha querida filha, porque eu sou teu pai. Não temas, ó meu prezado servo, porque eu sou teu Senhor. Não temas, ó fraca ovelhinha, porque eu fortifico as tuas forças. Não temas, porque se você é pequena, eu sou grande. Se você não tem, eu tenho. Se você é humana, eu sou divino. Se você espera, as minhas mãos estão estendidas. Se você quer, receba da minha parte a vitória, diz o Senhor. Primeira palavra, a igreja pode dizer comigo: não temas. A igreja comigo, bonitinho: não temas. Descanse nele, apenas nele. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele está dizendo: minha filha, não temas. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Anda na minha presença, seja perfeito, deixa comigo, eu sou responsável por você. Entrega tudo nas minhas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Primeira palavra, não temos. Vamos para a segunda palavra. A segunda palavra, verso 7: eu usarei de misericórdia para contigo. A Bíblia diz uma palavra tão maravilhosa que está no Salmo 101, verso 1: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. A Bíblia fala ainda no Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de misericórdia. Eu usarei de misericórdia para contigo. Quando você vê no versículo 7, diz assim: ó que coisa linda: o Senhor fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Verso 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Eu usarei de misericórdia para contigo. E a Bíblia fala, queridos, ainda
em São Mateus capítulo 5, verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu usarei de misericórdia para contigo. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas que agora sois povo. Vós que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Pergunta à igreja: vale mais um amém? Então, queridos, a primeira palavra de Davi foi esta: não temas. A segunda: usarei de misericórdia para contigo. Vamos lá? Primeira: não temas. Segundo: usarei de misericórdia para contigo. A terceira palavra que Davi falou para Mefibosete, vejamos pois, diz assim: que maravilha, que bênção, eu te devolverei tudo aquilo que você perdeu. A palavra que Deus falou através de Davi para Mefibosete, ele está dizendo nesta ocasião memorável, ele está dizendo: não temas, usarei de misericórdia para contigo, e te devolverei tudo aquilo que você perdeu. Pastor Samuel, eu era uma pessoa que tinha uma saúde de ferro. Mas olha, não tinha dificuldade, mas a enfermidade começou a minar o meu organismo. Aí vieram os problemas, vieram as dificuldades: pressão alta, gastrite, úlcera nervosa, problema no rim, no pulmão, no coração, sinusite, problemas múltiplos que me afligem. Eu estou numa situação deprimente, eu estou numa situação tremendamente negativista. Eu não aguento mais, eu não suporto. Eu queria voltar a ter aquela saúde que eu tinha. O Senhor está dizendo: eu te devolverei tudo aquilo que você perdeu. Pastor Samuel, olha, eu tinha uma credibilidade tremenda, muito bem situado na praça. Oh, que bênção! Tinha um comércio abençoado, vivia bem, tinha o meu carrinho, tinha uma casa e estava empregado. Agora acontece o seguinte: vieram os planos do governo. E deixa eu dizer um negócio: você está preocupado com os planos do governo? Não se preocupe com o plano que veio arrochar a economia do país. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe com o plano que Deus tem na sua vida. Esse é que nós temos que nos preocupar. E agora, por causa desse plano aí, tá assim, perdi meu emprego. O Senhor está dizendo: eu te devolverei tudo aquilo que você perdeu. Ah, pastor, minha família, o senhor não sabe como é que se encontra a minha família. Há um probleminha, assim, mas o Senhor está dizendo: eu te devolverei o que você perdeu, meu filho. Descansa em mim, eu vou te dar a vitória. Esta palavra está sendo documentada. Eu tenho uma mensagem para você que vai ver essa fita. Não está aqui nessa reunião, mas é Juvenóbria, mas vai ver essa fita. A palavra de Deus é esta: conserte o teu caminho, melhore os teus passos, porque o meu plano é tremendamente completo em sua vida. Tenho contemplado as tuas lágrimas e tenho resposta para as tuas perguntas. Eu sou soberano em minhas decisões e tu és escolhido para mim. Não te divido com o meu adversário. Ajegue não manchai, enxergue, contemple a glória do Pai e a vitória sobre a sua família. Assim diz o Senhor. Eu te devolverei tudo aquilo que você perdeu. E eu vou continuar te devolvendo o que você perdeu, quebrando o laço. Tem laço sobre a sua vida, eu vou quebrar. Tem tristeza na sua família, eu vou desfazer. Tem problemas difíceis, eu vou solucionar. Tem humilhações, mas eu vou te exaltar. Tem necessidades, mas eu vou supri-las. Já não vou agarrar, eu vou te devolver tudo aquilo que você perdeu. Já não agarrar. Pastor, eu era usado em línguas estranhas e até dom de interpretação Deus me deu. É uma bênção.
E agora, né? Eu estou devagar, quase parando. Eu estou deixando como está para ver como é que fica. Só que o Espírito de Deus está dizendo: não é assim que eu quero, não, meu filho. Tem que ficar como eu quero, não é como você quer, não. Eu vou quebrar o vaso, vou fazer outro vaso melhor, vou melhorar os teus caminhos e vou te fazer uma bênção. Eu te devolverei tudo aquilo que você perdeu. Olha, tem duas pessoas aqui, hein, que sairão daqui com a grande vitória. A bênção do milagre está aqui. Deus está dizendo que Ele vai fazer um milagre. O que é impossível aos seus olhos. Glorifique a Deus, minha serva. Glorifique a Deus, meu servo. Diz o Senhor que eu farei coisas grandiosas. Na larga, baixa, labagai. E o meu nome será glorificado. Te devolverei tudo aquilo que você perdeu. A igreja, diga comigo. Primeira palavra que Davi falou para Mefibosete: não tem, isso comigo, não temos. Segunda palavra: usarei de misericórdia para contigo. Terceira palavra: te devolverei tudo aquilo que você perdeu. Meus irmãos, Deus está me comunicando que agora Satanás está recuando. Ele não aguenta essa palavra. Ele vai parar de te pressionar. A vitória é tua, a vitória da igreja, a vitória do ministério, a vitória de quem canta, a vitória de quem prega, a vitória de quem ensina, a vitória de quem adora o Senhor e de quem busca o Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele está te ajudando. Tem uma novidade para você. Deus está mandando te dizer que hoje todos os teus pecados, inclusive aqueles que estão sendo cobrados por Satanás, Deus está mandando te dizer que hoje Ele está perdoando os teus pecados e está dizendo sim da minha presença, porque para eu devolver o que eu quero te devolver, você tem que receber o perdão dos teus pecados e a paz para a sua alma. Vamos para a última palavra. O Senhor está dizendo aqui atrás, ó: estou derramando a minha glória sobre a minha serva. Foi o que falou aqui. Deus usou o pastor e me deu interpretação. Eu estou derramando a minha glória sobre a minha serva. Chuva de Deus está descendo aqui. Manta Camaranaha. Não temas, usarei de misericórdia para contigo, te devolverei tudo aquilo que você perdeu. A última palavra, 2 Samuel capítulo 9, verso 7. Diariamente comerás pão à minha mesa. Aquele que chegou tremendo, hein? Mefibosete que chegou tremendo, hein? Agora ouve, não temos. Te devolverei tudo. Mas tudo? Eu estava em Lodebar que não tinha nada. O Senhor vai devolver tudo? Porque Lodebar é lugar que não tem pasto. O Senhor vai me devolver aquela fazenda do meu avô, aquela fazenda do meu pai, cheia de ovelhas, pastos verdejantes. Vou devolver tudo. Até aquela casa de descanso do vô também. Vai me devolver tudo? E aquela conta bancária, vai, Gevanóbria, vai devolver? E aqui é essência, a Gobis Argnóbria, Mandaramanai. Quem está no Espírito sabe que Deus está de uma maneira forte, tremenda, maravilhosa e poderosa nessa reunião. E está dizendo: pedes-me e eu te darei. Confia em separar. Queridos irmãos, no outro dia, pessoal tudo reunido para o café da manhã. Uma mesa posta, variedades de comidas. E quem sabe o filho de Davi disse: ô pai, vamos começar a comer. Não. Quem sabe o netinho disse: vô, vamos começar a comer. Mas por que não? Eu falei
Palavra de rei não volta atrás. Se envolva no mistério de Deus. Minha palavra pode voltar atrás, mas a palavra do rei dos reis não volta atrás. Ele é fiel e ele vai cumprir. Não, está faltando um. Enquanto ele não se acerta, o lugarzinho dele está aqui. Aí daqui a pouco, paz com os senhores. Pense bem. Pessoal todo lá na mesa, esperando. Daqui a pouco. Mefibosete, quem eras tu, hein? Onde estavas tu, hein? Ó a mudança, hein? Como é que você está bonito, hein? Na indumentária bem ajeitadinha. Ô rapaz, agora você é príncipe mesmo. Você é filho de rei mesmo, rapaz. Porque a indumentária sabe dizer, já vai não de rei. Então, onde você vai? É o seguinte, eu vou me assentar à mesa com o rei. E todo mundo esperando, reverenciando, já vai ele. Mefibosete, onde você vai? Muitos irão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mateus capítulo 8, verso 11. E eu estou indo. Onde você vai? Eu vou me assentar à mesa. Já mandaragala rabaxanda rai. Eu vou me assentar à mesa com o rei. Eu vou me assentar. Olha, o diabo não quer que nós estejamos naquele dia à mesa com o rei. Ele disse, eu não beberei mais do fruto da vide, até que o faça de novo correndo no reino do meu pai. E Satanás não quer que você vá. Maravilha. É Deus conosco, é Deus conosco. É a palavra que não volta vazia. É o compromisso de Deus com a igreja. Estou terminando agora. E eu termino fazendo 3 perguntas. Vamos fazer o seguinte, 4 perguntas. Primeira pergunta. Porque da mesma maneira que havia uma aliança entre Davi e Jonatas, há uma aliança entre nós e Deus. E porque isso existe, eu pergunto, vale o primeiro amém? Amém. Segunda pergunta. Porque Davi falou para Mefibosete, e hoje Deus falou para mim e para a igreja, não temas, vale o segundo amém? Amém. Porque houve uma aliança. E Davi falou para Mefibosete, não temas. Mas também falou, usarei de misericórdia para contigo. Vale o terceiro amém? Amém. Maravilha. E porque Davi também falou para Mefibosete, te devolverei tudo aquilo que você perdeu. E Deus devolveu nessa noite para nós o que havíamos perdido. Se vale outro amém, levante a mão para o céu e comigo, amém. Estaremos na mesa com o Senhor. Atenção, puxe o ar que você tiver direito para o seu pulmão agora. Aspire bem. Porque brevemente estaremos sentados à mesa com o Senhor. Se vale um também, levante a sua mão para o céu bem alto e comigo.